Bom, para concluir esse período de perseguição do Império Romano, agora com a suposta conversão de Constantino, a falsa conversão de Constantino, eu quero deixar uma nota aí para vocês sobre a relação de Constantino com os judeus, tá bom? Esse livro aqui, esse comentário eu tirei da obra A História Épica do Povo Judeu. É um tema que nós estudamos de forma mais profunda quando nós estudamos a história de Israel. Então esse historiador Joffe, Lawrence Joffe, é um historiador judeu. Bom, vejam o que ele diz na página 147 da sua obra. Em 315 d.C., Constantino acusou os judeus de assassinos de Cristo, transferindo assim a culpa pela crucificação de seus próprios predecessores imperiais. Em 323 d.C., o catolicismo substituiu o paganismo como religião predominante em Roma. E em 337, Constantino aboliu o proselitismo judaico, proibiu que judeus possuíssem escravos gentios, baniu o casamento interreligioso com cristãos e impediu a congregação de rabinos. Tá bom? Essa daí é uma obra, e eu ainda recomendo uma outra obra a vocês que eu tenho aqui, tá bom? A Espada de Constantino, que mostra como ele perseguiu os judeus. Cristão de verdade, irmãos, ele ama o Estado de Israel. Quando o primeiro-ministro de Israel esteve no Brasil, ele falou, você pode pegar no discurso dele, os evangélicos são os maiores amigos de Israel. Ele ainda não consegue distinguir evangélicos de protestantes e católicos. Mas toda vez que eu tenho oportunidade de estar num grupo com judeus, eu falo isso, tá bom? O verdadeiro cristão, ele conhece as profecias sobre Israel. Então ele ora para Israel, porque essa é uma ordem bíblica. Orai pela paz de Jerusalém. Ok? Enquanto católicos e protestantes, o que eles diziam para Constantino? Que esse grupo, esses judeus, eles têm que receber a religião cristã. Tá bom? É verdade que os judeus mataram Cristo, não foram os romanos. Os judeus também têm que ouvir isso, mas isso não é a razão para perseguir eles. Quando nós falamos assim, e é um ponto importante, alguns falam assim, você é antissemita por dizer que os judeus mataram Cristo. Não é, não. Antissemita é você defender que os judeus devem ser perseguidos por eles terem matado Cristo. Tá bom? Mas o próprio Jesus falou, tá bom? Que os seus irmãos que iriam matá-lo. A profecia dizia isso. E foram os judeus que pediram à autoridade romana para que ele crucificasse Jesus. Então foram os judeus que mataram. Falar que os judeus mataram Messias não é antissemitismo, porque a Bíblia fala isso. Tá bom? A Bíblia fala isso. Antissemitismo é você dizer que eles devem ser perseguidos. Não. Eles devem ser evangelizados, explicar a eles a profecia do Antigo Testamento que se cumpriu. Isso é que tinha que ser feito. Mas esses bispos traditores, tudo servindo o demônio, eles não ensinavam isso aos judeus, não. Na verdade, eles defendem a perseguição aos judeus. Bom, eu coloco aí também um texto da Enciclopédia Histórica Teológica da Igreja Cristã, que ela diz, em 321, Constantino fez do cristianismo a religião oficial do Estado romano. Os judeus foram proibidos de fazer convertidos, de servir no exército e de deter qualquer cargo elevado. Irmãos, os judeus no Império Romano, eles eram bem tratados. Eles tiveram aquele problema com o imperador Adriano, quando eles se rebelaram na rebelião de Bar Kokhba, entre 132 e 135. Mas depois, outros imperadores vieram, os judeus, acabou a perseguição aos judeus, os judeus tinham liberdade. A partir desse momento da história, sabe onde os judeus vão ter mais liberdade? No mundo árabe. Então, a história comprova que os judeus, eles viviam no mundo árabe, depois de Maomé, principalmente, e os islâmicos chamavam os judeus de povo do livro. Por quê? Porque
todos sabiam que a Bíblia tinha sido escrita pelos judeus e que Maomé fazia citações da Bíblia. Então ele chamava os judeus de um povo a ser protegido. Eles só tinham que pagar um imposto, né, por não seguir a religião muçulmana, mas eles tinham liberdade. Eles conviviam normalmente com os muçulmanos, mas com os católicos era sofrimento, tá bom? Então, esse período agora de Constantino vai organizar um período de perseguição a anabatistas e aos judeus. Irmãos, é triste ver a humanidade enganada pensando que eles estão tratando do cristianismo. E isso aqui é importante porque você pode ver seus filhos, os jovens da igreja, muitos deles, quando eles vão para a faculdade, até mesmo no segundo grau, eles são atacados. É feito chacota do cristianismo. Eles vão contando essas histórias de perseguição e fazendo chacota. Os jovens ficam intimidados. Eu conheço pessoas que perderam a fé na faculdade. Então nós temos que ensinar para quem está no segundo grau, na faculdade, e em outros momentos também que estão vendo o vídeo no YouTube, dizendo que não foi o cristianismo que fez essas barbaridades. Na verdade, foi o catolicismo, uma falsa religião, que pratica paganismo até segundo os protestantes. Vocês sabem que os protestantes, por que eles gostam de ser chamados de reformados e não de protestantes? Porque eles dizem o seguinte, que Lutero iniciou. Mas como Lutero continuou praticando paganismo, quem foi que tirou o paganismo da Igreja de Deus? Foi Calvino. Então Calvino é que fez a verdadeira reforma. Nós somos calvinistas, nós somos reformados. Só que como reformados e como calvinistas, eles dizem que essa igreja de Constantino era a igreja de Deus. Está lá, Calvino diz, eu não tenho explicação, ela pratica paganismo desde Constantino. Ou seja, todo protestante, todo reformado, eles dizem que essa igreja que praticava culto ao demônio era a igreja de Deus. Isso não tem chance de ser verdade. Bom, eu concluo aqui o livro 3, que são 2 livros sobre a perseguição do Império Romano. E a partir do livro 4 nós vamos tratar da perseguição da Igreja Católica, organização e perseguição da Igreja Católica. Ok?